Pronto, agora já estou gravando. Pessoal, então boa noite novamente a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a tela compartilhada aí, pessoal? Eu estou conseguindo ver. Sim. Sim, professor. Então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai estar começando a estudar um pouco mais sobre o gerenciamento de obras mesmo, né? Agora a gente vai estar falando um pouco mais sobre como se faz esse gerenciamento, dando aqui um foco agora em escopo e prazo, na unidade 3. Né? Agora a gente vai dar início aqui à nossa sessão 3.1, que é falando sobre o projeto e suas fases aqui, de uma maneira muito inicial, muito conceitual, como aqui o próprio diz na sessão. Tá bem? Então, deixa eu abrir aqui um comentário. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Então, pessoal, gerenciamento de projetos. Qual a nossa base a nossa base teórica mesmo aqui para falar de gerenciamento de projetos? Eu vou colocar aqui e depois eu vou pedir para vocês pesquisarem a respeito. Mas se chama PMBOK, que é em inglês Project. Que nada mais é do que um guia de práticas na gestão de projetos. Pessoal, esse guia aqui, esse guia PMBOK, com esse conjunto de práticas na gestão de projetos, ele é um guia, vamos dizer, universal. Tá bem? Então, o mundo utiliza os conceitos que estão nesse guia para poder estabelecermos o gerenciamento de projetos. Tá bem? Então, tudo que a gente vai estar falando aqui, ele tem origem aqui do PMBOK. Inclusive, o próprio livro sempre cita, né? Esse PMI também, ele vem do PMBOK. Então, o próprio livro, ele sempre vai estar citando aqui o PMBOK, tá bem? Anotem aí e depois deem uma pesquisada, deem uma lida a respeito, mas tudo vem a respeito desse guia, tá bom? Que ele é sempre atualizado. Então, o que é que acontece? O que é que esse guia já fala a respeito de projeto? Tá bem? Então, o que é um projeto, pessoal? O projeto, resumidamente, eu vou colocar aqui, ele é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Que no nosso caso aqui, a gente está tratando aqui de obras. Então, um projeto, pessoal, o que é que vai ser um projeto aqui? Toda vez quando a gente fala projeto, o projeto ele é um esforço temporário. Veja bem essa palavra aqui, ele é temporário. Então, é um esforço temporário, tem início, meio e fim, né, que nós empreendemos para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. No caso, para criar uma obra, né, para executar uma obra. No nosso caso em específico.
Tá bom? Então, quais são as características de um projeto? Quais são as características principais? Vou até colocar aqui, principais de um projeto. Primeira grande característica é a exclusividade. E o que é? O que quer dizer exclusividade? Nós estamos criando um produto único, não é? A gente está criando um produto, como se diz aqui, inédito. Então, se fosse algo repetitivo, se fosse algo que nós repetíssemos várias vezes essa execução, aqui seria uma linha de produção. Mas quando a gente tem uma fábrica que produz carro, ali nós temos uma linha de produção. Né? A gente tem uma criação extremamente repetitiva. E no caso de obras em específico, quando a gente trata um projeto, a gente trata que ela tem um início, meio e fim. E ela não se trata de uma linha de produção. Às vezes construímos até empreendimentos iguais. Às vezes a gente tem torres iguais, casas iguais, porém ela é limitada, ela tem um limite, né? A gente constrói um condomínio, mas fecha o condomínio e entrega a obra. Então, é algo temporário também, né? A gente também não constrói num determinado lugar um determinado tipo de obra que não é temporário, né? A gente tem o início, meio e fim da obra. Diferentemente, como eu falei para vocês aqui, de uma linha de produção, né? Uma linha de produção, a gente tem uma fábrica que não para de produzir um produto, né? Pelo menos o objetivo é não parar de produzir um produto. Então, essa é a primeira característica de um projeto, exclusividade. Então, eu vou colocar aqui, exclusividade. O projeto cria um produto, vou até colocar a maiúscula aqui para a gente estar destacando. O projeto cria um produto que tem resultado inédito. Tá bem? Então, o projeto, a gente está estudando aqui gerenciamento de projeto. O projeto, ele cria um produto que tem um resultado inédito. Tá bem? Vou colocar só uma observação aqui, para a gente sempre lembrar. Caso fosse uma ação repetitiva, não seria um projeto, e sim uma linha de produção. Tá bem? Então, essa é a primeira característica de um projeto, a exclusividade. Não é? Quando a gente fala exclusividade, a gente lembra o quê? Lembra até o escopo. O escopo de um projeto é o que a gente vai fazer, né? O escopo diz a respeito do que a gente vai fazer. Tá bem? Pessoal, eu vou estar falando aqui, tô anotando aqui alguns termos para vocês, e quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma observação, alguma ideia, algo, pode parar a aula aqui e pode comentar, tranquilamente, tá bem? Qual a segunda característica de um projeto? Temporariedade. Aqui. Então, resumindo, um projeto, ele tem início, meio e fim. Tá bem? Então, ele é um produto exclusivo e ele tem início, meio e fim. Tá bom? E aí, quando o projeto é encerrado, a gente obtém o resultado que planejamos. Então, só vou colocar uma observação aqui. Início, meio e fim. Tá bem? E mais uma característica do projeto é o quê?
a utilização de recursos limitados, que é nada mais, nada menos do que a limitação do custo. Por que, pessoal, isso é tão importante? Isso aqui, na verdade, aqui é um dos pontos interessantes que eu acredito que até durante o curso a gente deixa passar, a gente deixa levar e a gente não presta tanta atenção, que é a gente comentar a respeito de custo. Pessoal, tudo tem custo. Tudo tem custo. E você, engenheiro civil, você vai estar à frente de projeto, de processo, de tudo que você for gerenciar, você vai estar a todo momento envolvido com custos. Tá bem? Então, eu até acho que até durante o curso a gente fala muito sobre a parte teórica, a gente fala muito do que tem que fazer e tudo, mas a gente não comenta muito a respeito de custo. E isso é um fator, é uma característica de um projeto que você vai levar para o restante da sua vida em todas as ocasiões e em todos os momentos, né? Então, é de extrema importância essa outra característica aqui, tá bem? Utilização dos recursos limitados. Deixa eu colocar aqui. Pronto, limitação de custo. Tá bem, pessoal? Temos essas três características aqui de um projeto. E o que é que esse PMBOK aqui ele diz, né? Ele criou uma teoria chamada de teoria da tripla restrição. Então, nós temos aqui uma teoria chamada teoria da tripla restrição, que nada mais é do que um tripé de escopo, prazo, custos. O que é que basicamente essa teoria ela diz? Que esses três itens, que se você for perceber, são as três características principais de um projeto. Aqui eu falei de exclusividade, exclusividade é o escopo. Temporariedade é um prazo. E utilização dos recursos limitados são os custos. Esses três itens aqui, eles estão inteiramente conectados, um com o outro. Tá bem? Então, o gestor, você, gerente de um projeto, você vai ter que estar equilibrando sempre esses três itens. Tá bem? Então, tudo tem que ser muito bem definido. Quanto mais bem definido for esses três itens, mais sucesso você terá. Por quê? Vamos supor um exemplo. Nós temos um escopo. O que é o escopo? É o que nós temos que construir, o que nós temos que fazer. Então, o que é que a gente vai fazer? Pronto, então a gente vai construir um ponto comercial aqui. Pronto, beleza. Então, para esse ponto comercial, a gente faz o planejamento, estimulamos um prazo e custos que serão necessários. Beleza. Porém, se eu mudar o escopo e acrescentar, além do ponto comercial, mais um pavimento de apartamento em cima. Então, eu mudo, a partir do momento que eu mudo o escopo, eu vou mudar instantaneamente o prazo e o custo. Tá bem? Então, assim, esses três itens, eles estão extremamente relacionados um com o outro. Essa é a famosa teoria da tripla restrição. Então, um restringe o outro. Então, qualquer mudança que você tiver em um desses itens, você afeta diretamente o outro. Então, esses são os três itens que você, gerente de projetos, tem que estar sempre com eles em mente. Tá bem? O que é que a gente vai ver aqui agora? Como a gente está vendo a respeito de gerenciamento de projeto, existem algumas nomenclaturas que são nomenclaturas bastante atuais e que vocês, hoje
como gerente, como futuro gerente de um projeto, você precisa saber. Porque são palavras que são sempre utilizadas no nosso dia a dia hoje, que você, quando ouvir, você já tem que saber, tá bem? Eu vou pedir aqui para quem gosta de tirar foto ou de tirar um print, tira um print aqui dessa imagem aqui, ou tira foto dessa imagem, que eu vou fazer um outro quadrinho aqui. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal, até então? Tá tranquilo? Tá Por dando mim para tá entender? tranquilo. Tudo certo, professor, pode seguir. Pronto. Essa é uma parte realmente teórica, mas é uma teoria extremamente interessante para você entender como é que funciona um gerenciamento. Tá bem? Vou diminuir aqui. Pronto, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Sobre alguns itens, algumas nomenclaturas que hoje são utilizadas no gerenciamento de projeto. E que eu espero que a partir dessa aula, quando você ouvir essa nomenclatura, você já saiba o que significa e já saiba como utilizá-la também. Então, vou colocar aqui nomenclaturas no gerenciamento de projetos. Aqui já são nomenclaturas extremamente atuais, tá bem? Então, qual é essa primeira nomenclatura que a gente vai ver aqui? Vou até aumentar aqui. São os stakeholders. E o que é, pessoal, um stakeholder? Hoje, quando você ouvir falar stakeholder, é qualquer indivíduo, qualquer pessoa que está envolvida em um projeto. É simples assim mesmo. Então, qualquer pessoa que vai estar envolvida num projeto é um stakeholder. No caso, a gente fala tanto pessoa como alguma organização. Tá bem? A gente vai dividir aqui quem é stakeholder externo e interno para você entender melhor. Mas, a princípio, um stakeholder é indivíduos ou organizações envolvidas em um projeto. E aí, a gente tem dois tipos de stakeholders. Os stakeholders externos, que quem são os stakeholders externos? São indivíduos ou organizações que elas não tomam decisões inerentes à execução do projeto. Então, eles estão externos à execução do projeto. E quem são? Quem são esses stakeholders? São os usuários da nossa obra, é o governo, por exemplo, são ONGs, são consumidores. Então, por exemplo, se você está executando uma obra, você foi contratado por alguém para executar uma obra. Então, essa pessoa aí que te contratou, ela é um stakeholder externo. Ou seja, ela não vai tomar as decisões inerentes mesmo à execução do projeto, mas ela está envolvida. Tá bem? Então, o governo, quando ele faz uma licitação e contrata uma empresa para executar a obra, ele não vai executar a obra, mas ele está envolvido indiretamente e externamente com a obra. Tá bem? Então, os stakeholders externos são essas pessoas, são essas organizações que, resumidamente, elas não tomam decisões inerentes à execução do projeto. Então, vou colocar aqui. Não tomam decisões inerentes ao projeto.
empresários, governo, ONGs e os próprios consumidores. Tá bem? Stakeholders internos, que obviamente será o contrário, são as pessoas que estão diretamente envolvidas na execução do projeto. Então, quem são as pessoas que estão diretamente envolvidas na execução? A própria equipe de obra, né? Nós temos, por exemplo, a equipe técnica que gerencia a obra, o próprio gestor da obra, um fornecedor, não é? Ele é uma pessoa que ele está envolvido ali diretamente na execução. Então, são os stakeholders internos. Então, são ativamente envolvidos na execução do projeto. Como exemplo de obra, técnica, o próprio gestor, fornecedores. Tá bem? Então, esses são os stakeholders internos. Beleza, pessoal? Então, quando você ouvir esse termo, você já sabe que é alguém, resumidamente, vai ser alguém que está envolvido. Tá bom? Então, quando você vê uma frase que o projeto ele precisa atentar mais aos stakeholders do seu processo. Então, quem são os stakeholders? São as pessoas, né? Resumidamente, são as pessoas. Porque aqui a gente diz, são indivíduos ou organizações, mas por trás das organizações nós temos pessoas. Então, quando a gente fala em stakeholder, é falar no ser humano que está envolvido na obra, no nosso projeto. Tá bem? Nós temos um outro termo aqui, que é utilizado, que é o sponsor. O que é o sponsor? Ele vai ser, resumidamente, o patrocinador do projeto. Epa, tirei. Então, o sponsor nada mais é do que um patrocinador do projeto, aquele que vai possibilitar a viabilidade financeira do projeto. Ou seja, se você está executando um processo, um projeto, essa execução não vai sair de graça. Alguém vai ter que pagar por isso, né? Então, alguém vai ter que arcar por aquele custo lá, né, do nosso tripé. A gente tem o escopo, prazo e custo. Então, alguém tem que pagar. Essa pessoa ou essa organização que vai pagar, que está bancando, é chamado de sponsor, tá bem? Então, quando você ouvir esse termo sponsor, você já sabe agora que é quem financia o projeto, tá bem? Então, ele é o patrocinador do projeto. A viabilidade financeira do projeto. Então, quem é? É o próprio dono de uma empresa, uma incorporadora, o governo, o próprio proprietário da obra. Geralmente é quem vai te contratar, né? Quem vai pagar
Geralmente, quem paga o seu serviço como gerente é quem é o sponsor do projeto, não é? Então, aí vai depender da situação. Pode ser uma entidade, como a gente falou aqui, o governo, entidades, uma incorporadora, uma empresa, ou o próprio proprietário da obra em si, né? A pessoa física em si que te contratou. Tá bem? Então, essa é mais uma nomenclatura. E uma outra nomenclatura que é utilizada também, é essa que a gente já está bem conhecido aqui, que é o gerente de projetos. Quem é o gerente de projetos? É a pessoa que vai gerenciar toda... Na verdade, o que é? É a pessoa que vai gerenciar o planejamento, execução e controle do projeto. Não é? Então, ele vai tomar conta de todo o processo. Denominamos o gerente de projetos. Então, é a pessoa que deve gerir o planejamento, a execução e o controle do projeto. Esse termo a gente já conhecia tranquilamente. Então, aqui são 3 termos aqui que o PMBOK ele destaca para a gente ter ciência, tá bem? Então, quando você ouvir falar de stakeholder, você já sabe, é um indivíduo qualquer que está envolvido no projeto, seja ele externo ou interno, tá bem? Quando você ouve falar de sponsor, o sponsor é quem patrocina, é quem financia, né? É a pessoa que está pagando pelo projeto. E o gerente de projetos, como o próprio nome já diz, é a pessoa que vai gerenciar desde o planejamento, a execução e o controle do projeto, tá bom? O gerente ele, qual a sua principal característica? É ter a visão ampla do processo, tá bem? Então, vocês estudam, vocês fazem o curso de engenharia civil, vocês vão ver bastante a parte técnica, né? Principalmente de agora até o final do curso. Vocês vão ter disciplinas e matérias bastante técnicas agora que vão te dar todo o suporte para você exercer a profissão. Porém, o que você vai ser mesmo, você vai ser um gerente de projetos, porque você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com recursos, você vai ter que lidar com prazo, né? Então, hoje em dia, nós não devemos formar simplesmente um engenheiro técnico, mas sim um gerente de um projeto e de um processo, porque é isso que você vai encarar na sua vida, né? Independente da área em que você for atuar na nossa profissão, que a nossa profissão é bastante ampla, mas você vai ser um gerente de um projeto, né? Independente de qual será esse projeto, mas você vai estar à frente de algo, ou de um projeto, ou de algo na sua própria vida, né? Então, a característica principal do gerente de projetos é essa, é de você ter a visão ampla do processo. O que é que eu já tive de experiência com isso? Né? O gerente de projetos, ele tem que ter sempre esse cuidado de estar sempre atento com a visão ampla do processo e não ficar restrito a um problema menor em relação ao todo. Então, às vezes, está acontecendo algo, né, um problema menor que tem que ser solucionado, e você não pode gastar todas as suas energias resolvendo simplesmente um projeto, um problema considerado pequeno em relação ao todo. Então, para isso, o que é que o gerente de projetos ele tem que ter? Ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter uma equipe com uma divisão interessante de funções e ele tem que delegar, né? Então, as atividades que são atividades específicas, extremamente específicas, quanto mais delegar, melhor. Porque o gerente ele nunca deve perder a visão ampla de um projeto, né? Como a gente colocou no instante ali, escopo, prazo e custo.
né? Isso varia demais. Isso é muito flexível. Isso vai variando instantaneamente. Então, se você não ficar com o controle no seu projeto sempre do que está acontecendo, e se você for preocupar demais em um assunto em específico, em algo que está acontecendo, então você perde o total controle e você não consegue gerenciar o seu projeto. Isso é por experiência própria. Você tem que ter essa visão ampla do projeto sempre. Tá bem? Então, essas são algumas nomenclaturas aqui que vocês vão encontrar no seu dia a dia. Tá bem? Stakeholder, sponsor e o próprio gerente de projetos. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, pessoal, o livro ele fala um pouco sobre estruturas organizacionais. Professor, Oi, pode falar. vou falar um pouquinho só para tirar um daquelas anotações. Como é? Volta um pouquinho só para tirar um print lá daquela anotação também. O áudio seu tá baixo, mas eu acho que é para eu voltar ali para poder tirar um print, é isso? Foi isso que você falou? Eu não entendi exatamente. Foi sim, professor. Já tirei o print já, obrigado. Ah, pronto, beleza. Tranquilo. Então, pessoal, a gente aqui veio aqui falar um pouco sobre tipos de estrutura, né? Como é que a gente pode dividir a nossa organização. Veja bem, acompanha aqui rapidinho. Vamos passar por esse trecho aqui. Estruturas organizacionais são todos os parâmetros que a empresa utiliza para estruturar a sua organização, definidas pelos membros de alta direção. Nelas estão contidas as divisões de trabalho, hierarquia e as competências de seus colaboradores. Então, aqui são alguns tipos de estruturas organizacionais, né? Então, a gente tem uma estrutura que pode ser funcional. Um tipo de estrutura, temos como principal característica a departamentalização, assim como as funções divididas por áreas de trabalho. Então, a empresa ela pode ser totalmente dividida por departamentos, né? A estrutura por processos ocorre de acordo com as etapas de produção. Estrutura voltada a clientes é hierarquizada de acordo com o público ou tipo de cliente. Essa aqui é a estrutura mais comum em obra, né? Estrutura projetizada, realizada quando a utilização de recursos e pessoas é temporária. Ao final do processo ou projeto, a equipe se desfaz. Então, essa é a estrutura mais comum que nós temos quando a gente diz a respeito de obra. Porque a obra, a gente acabou de ver aqui no início, ela é um projeto temporário, né? Essa é a primeira característica dela aqui. O escopo, ela tem um escopo, uma exclusividade, e ele é um projeto temporário. Então, quando a gente monta uma equipe para realizar uma obra, então a utilização de recursos e pessoas é temporário, né? Então, a pessoa não vai ficar lá para o restante da vida, vai ser algo temporário. Ao final do processo ou projeto, a equipe se desfaz. Se desfaz e depois vai para outra, né? Vai para outro projeto. Tá bem? Temos aqui um tipo de estrutura também matriarcal, quando a equipe trabalha por setores, e mistas, quando a organização lança mão de vários conceitos para adaptar a sua estrutura organizacional ao seu negócio. Tá bem? Então, aqui eu só queria enfatizar essa estrutura aqui, essa letra D, que é a estrutura mais comum em obras, né? Que geralmente a gente contrata uma equipe, executa a obra, ou até quando nós temos uma própria equipe já contratada trabalhando para a gente executa. No final do projeto, ou do processo, depois de tudo pronto, a gente desfaz e vai para um outro projeto, né? Então, a gente conclui uma obra, conclui o serviço e vai para um outro serviço. Então, essa é a estrutura de todas aqui. Aqui eu destacaria que é a nossa, relacionada a obras. Estrutura projetizada. Agora aqui, pessoal, eu queria falar aqui um pouco sobre a divisão, algumas etapas de execução de um projeto, para a gente analisar esse gráfico aqui. Então, eu vou abrir mais um abinho aqui. E quais são
as etapas de execução de um projeto. Primeira, a iniciação. A iniciação nada mais é do que simplesmente o estudo da viabilidade do projeto. Então, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você começar a fazer a própria planta em si, antes de você começar a planejar a execução, o que for, você primeiramente tem que ver se o projeto vale a pena ou não ser feito, né? Independente para quem você vai fazer, se é para algo particular, público, ou o que for. Então, primeiramente, a gente tem que ver realmente se vale a pena ou não ser feito. Se existe uma outra opção melhor, por exemplo. Então, o PMBOK, ele diz que a primeira etapa mesmo de um projeto é a iniciação, que é nada mais, nada menos do que simplesmente o estudo de viabilidade de um projeto. Tá bem? Lá em Salvador, pessoal, já tive um exemplo de que foi feito um estudo de viabilidade de um projeto e ele foi determinante para não iniciar o projeto. Então, ou seja, uma certa empresa, eles estavam planejando construir um prédio, não é na orla de Salvador, em um determinado bairro. Esse prédio ele ficaria na orla, ele não seria muito alto, né, por conta das normas lá da cidade, e foi feito e começaram a fazer um estudo de viabilidade do projeto. Então, o que é que acontece? Eles começaram a analisar e ver que quando eles construíssem o prédio, eles estavam pensando de fazer 4 apartamentos por andar. Seriam 2 apartamentos voltados para a praia e 2 apartamentos, no caso, no fundo, voltado, não é, para uma região que já não era tão agradável assim, né? Então, o que é que acontece? Você tem um prédio no qual os apartamentos de um andar, 2 são extremamente valorizados e os outros 2 realmente não são, não seriam tão valorizados. Então, eles fizeram um estudo, conversaram com corretores, com pessoas da região e tudo mais, e eles viram que não valeria a pena construir por conta, principalmente, do que estaria atrás. Por exemplo, os apartamentos voltados para trás, eles teriam uma certa dificuldade de venda, né? Então, foi um estudo de viabilidade que eles fizeram e eles viram que não tinha viabilidade e mudaram o projeto, né? Foram para um outro local. Eles poderiam também ter mudado a planta ou a maneira de fazer, mas, de qualquer forma, a primeira coisa que se faz é um estudo de viabilidade. Tá bem? Então, essa é a primeira etapa, iniciação. Segunda etapa, passado pelo estudo de viabilidade, aqui a gente já tem o planejamento. Tá bem? E o que é o planejamento? É a fase que se define as diretrizes do projeto. Então, o que é que a gente estuda aqui nessa fase agora de planejamento? Definição de escopo. Então, o que é o escopo? É o que será feito, né? Então, quando a gente trata de definição de escopo, é definir o que será feito. Então, o que a gente vai fazer, não é? Então, o que será feito aqui? A definição do escopo.
primeiro de tudo, né? A gente não vai planejar nada sem saber o que vai fazer. Então, a definição do escopo. Após a definição do escopo, temos aqui definição das atividades, sequências. Que é como será feito. Então, a gente vai estudar aqui, primeiramente, o que será feito. E depois a gente vê aqui, definição das atividades e sequências. Como será feito? Como vamos fazer? Não é? Então, como vamos fazer o escopo aqui que a gente definiu? O que é que a gente também define aqui nessa etapa de planejamento? Definição de cronograma. Então, aqui a gente já está falando agora de prazo, né? Então, aqui a gente tem quando será feito cada etapa, não é? Então, aqui temos definição de cronograma também nessa etapa. O que é que a gente tem aqui também? Definição de equipe. Tá bem? Então, quem fará? E quem fará o quê? Não é? Definição de equipe e responsabilidades. Então, quem fará o quê? Qual é a equipe? Quem vai executar cada serviço? Então, são todas definições na etapa de planejamento. Tá bem? Outra definição. Definição de orçamento. Então, quanto vai custar? Então, quanto vai custar cada etapa que iremos executar? Né? Então, isso tudo tem que estar no planejamento. Né? A gente tem que saber o que vai ser feito, como vai ser feito, quando será feito cada etapa, definição de equipe e responsabilidades e definição do orçamento. E temos também a definição de riscos. Não é? A gente teve uma aula só falando sobre riscos. Então, tudo que a gente viu naquela aula seria utilizado aqui, no caso, no planejamento, nessa segunda etapa aqui da execução de um projeto. Tá bem? Então, veja a importância do planejamento. Né? Então, quando eu falo que vocês serão gestores, vejam só seis itens aqui que vocês têm que estar sempre preocupados em controlar. Então, o escopo, né, o que será feito, definição das atividades e sequências, cronograma, quando será feito, equipe e responsabilidades, orçamento e riscos. Então, são todos temas aqui que você será o responsável. Terceira etapa, a própria execução. Não é? Então, temos a própria execução do projeto, que, resumidamente, é a coordenação de recursos, e pessoas para executar as atividades do projeto. Conforme o planejado. Tá bem? Então, a execução nada mais é do que a coordenação, você coordenar os recursos e pessoas para executar as atividades do projeto conforme o planejado. Tá bem? Então, temos essa terceira etapa. Quarta etapa. Qual é a quarta etapa? Controle. Extremamente importante. O que é que temos nessa etapa aqui de controle?
Na verdade, no controle, você vai verificar se as etapas 2 e 3 elas estão alinhadas. Tá bem? Então, o controle nada mais é do que você verificar se está sendo executado como foi planejado. Está sendo executado com o tempo que foi planejado? Está sendo executado com o orçamento que foi planejado? Então, nessa etapa, o que é que temos de importante? Em caso de problema, caso exista algum problema, tomar as ações corretivas o quanto antes. Não é? Por isso que é bom você ter o planejamento do que vai ser feito, do que tem que ser feito, porque caso algo saia da linha, você, no controle, você já corrige logo. Então, o que é essa fase do controle? Nada mais é do que verificar a etapa, as etapas 2 e 3 estão alinhadas. Beleza? Em caso de problema, tomar ações corretivas. Beleza, pessoal? E temos a última etapa, quinta etapa, que é o encerramento. Então, o encerramento, o que é? O que se trata essa etapa de encerramento? Se trata simplesmente de uma verificação final, né, do atendimento, de todos os requisitos aqui do escopo, prazo e custo. Né? Lembrem sempre do tripé, escopo, prazo e custo. Então, nesse encerramento, a gente faz aquela verificação final e o importante, o extremamente importante que eu utilizo na minha vida, no dia a dia, quando a gente encerra algo, que é um registro das lições aprendidas no projeto para uma melhoria nos próximos projetos. Então, nessa fase de encerramento, é extremamente interessante você tomar como prática um registro do que você aprendeu no projeto. Então, nessa fase de encerramento, nada mais é do que verificação final do atendimento aos requisitos de escopo, prazo e custo. Tá bem? O registro de lições aprendidas para melhoria nos próximos projetos. Pessoal, vocês não têm noção do quanto isso é importante. Registro de lições aprendidas para melhoria nos próximos projetos. Tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. Então, tudo acontece aqui extremamente rápido. Lembrem que eu sempre falo para vocês aqui para utilizarem o Excel, o quanto antes vocês utilizarem mais o Excel. Pois é, faça uma planilha. Você, na mesma planilha, você pode abrir várias abas lá embaixo. E coloque uma planilha chamada planilha de aprendizado. Então, tudo que você aprender num projeto ou num processo, você não precisa nem esperar um encerramento aqui para poder anotar, mas tudo que você conseguiu aprender e algo que ou algo que você errou e você já corrigiu, você anota essa lição, porque com certeza você depois irá passar por esse problema novamente. E você tendo tudo anotado, tendo tudo de uma maneira organizada, você consegue gerir melhor. Tá bem? Então eu lembro novamente para vocês a questão de anotarem sempre, né? Utilizem o Excel realmente e anotem sempre tudo que vocês estão aprendendo. Tá bem? Então tire um print aqui, pessoal, quem for tirar. Pronto.
Então, o que é que a gente tem aqui? Temos um gráfico aqui, ciclo de vida dos projetos. Temos aqui a parte de conceito, desenvolvimento, implementação e treinamento. Então, a gente tem aquelas 5 etapas aqui. A iniciação, que é o estudo de viabilidade, né? O planejamento, execução, controle e encerramento. Aqui, esse gráfico, ele diz apenas intensidade em relação ao tempo. Não é? Então, devemos ter, né, aqui no caso aqui, é sugerido que tenhamos uma intensidade de planejamento alta, né, tão alta quanto a execução. Essa é uma grande falha aqui, ainda nas obras do Brasil, que a gente não planeja o que deveríamos planejar. Né? Às vezes aqui nas nossas obras, essa curva aqui da execução, ela é a curva disparada, ela é a maior curva que temos aqui. Então, a gente tem que gastar o nosso, não é nem gastar, a gente tem que investir o nosso tempo no planejamento para que a gente possa reduzir o máximo aqui a execução. Tá bem? Então, a gente percebe aqui nesse gráfico que o controle é algo que tem que estar sendo sempre sendo executado, né? O controle é algo do início ao fim, realmente. A gente tem que estar observando tudo. Tá bem? E o encerramento aqui, começando já desde a metade da execução. Aqui tem um outro gráfico. Deixa eu pegar aqui para... Aqui, outro gráfico, esse eu acho mais interessante. O que é que diz esse gráfico aqui? Custo versus fase do projeto. Tá bem? Então, aqui, nível de custos e pessoal, né? Então, no eixo vertical do gráfico, a gente tem o nível de custo. E no eixo horizontal, temos o tempo. Então, aqui a gente tem saídas do gerenciamento do projeto. Termo de abertura do projeto, né? Um termo para dizer que realmente estamos começando. Planejamento, o plano de gerenciamento do projeto. Essa fase aqui. Entregas aceitas. Aqui a gente tem a própria execução. E aqui o arquivamento dos documentos do projeto. A gente tem aqui início, organização e preparação, execução e encerramento. Então, temos aqui o início do projeto, uma organização e preparação é o planejamento, execução e encerramento. Então, o que é que esse gráfico diz aqui? Que os maiores custos, né, do nosso projeto, ele vai estar, obviamente, na fase de execução. A gente sabe aqui que nós temos o custo, teremos custos aqui na fase de planejamento, né? É óbvio. Nessa fase aqui a gente contrata arquiteto, a gente paga projeto, a gente tem o nosso custo como gestor para fazer uma análise do tempo, para fazer orçamento e tudo mais. Então temos realmente esse custo aqui de preparação, mas ele não se compara ao custo de execução. Tá bem? Então, aqui está o custo de encerramento do projeto, tendendo a zero, né, até concluir. E aí mostra esse gráfico aqui, tá bem? Aqui ainda diz, teoria da tripla restrição, aquilo que eu falei com vocês, escopo, prazo e custos. Tá bem, pessoal? O PMBOK, ele divide aqui o gerenciamento de projetos em algumas fases, em algumas áreas, na verdade. Eu não vou ler cada um não, mas eu só vou mostrar para vocês. Então, temos uma área aqui que é a integração, né, dos processos, gerenciamento do escopo, do que vai ser feito, é algo que a gente vai estar estudando nas próximas aulas. Gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, extremamente importante. Se você não gerir bem a sua equipe, se você não tiver todo mundo trabalhando contigo, fornecedor, equipe, gerente, proprietário, fiscal, seja lá quem for, você não terá o sucesso almejado no seu projeto. Então, os recursos humanos aqui hoje está cada vez mais importante, você saber lidar com as pessoas. E saber lidar com as pessoas diz respeito às comunicações, né? Então, gerenciamento das comunicações e gerenciamento de riscos e aquisições. Gerenciamento das aquisições, né? Tá bem, então, são 9 áreas aqui que o PMBOK
ele destaca aqui no gerenciamento de projetos. Pessoal, eu sei, tenho total consciência que é uma aula extremamente teórica e tudo mais, mas nós temos que passar por ela, né? E eu queria saber, alguém teve alguma dúvida? Foi tranquilo? Tem algo a comentar? Achei que foi tranquilo, professor. Viu? Então, assim, repito, eu sei que temos essa parte aqui extremamente teórica e tudo mais, porém, hoje, já trabalhando e já há algum tempo no mercado de trabalho, eu vejo que realmente a palavrinha dessa aqui faz sentido. Tá bem? Então, às vezes a gente olha e vê muita parte teórica e tudo, a gente não vê tanto sentido assim, mas tem. Cada palavrinha tem um sentido extremamente importante. Viu? E que esses pontos aqui que eu destaquei, como esse aqui, do registro de lições aprendidas, são atitudes que fazem a diferença. Tá bem? Então, você anotar tudo que acontece, você ter o controle, então são coisas extremamente importantes. Tá bem? Veja aqui, pessoal, aqui quando eu coloquei etapas de execução de um projeto. Então, para você, gestor, veja simplesmente pelo tamanho aqui, a importância do planejamento, né? Então, o planejamento, ele inclusive, ele fica mais fácil de ser feito se você tiver isso aqui, ó. Quanto mais lições aprendidas, quanto mais informações você tem, mais fácil será, né, para você fazer o planejamento. Tá bem? Até pela o seu acúmulo de experiências que você terá um dia, né? Então é isso. Eu peço para que vocês mantenham durante o curso, não é, essa visão de gerenciamento. Vocês vão ter durante o curso várias disciplinas teóricas e técnicas que vão dar o respaldo para você, tecnicamente. Isso é extremamente importante, né? Com certeza. Porém, eu quero que vocês sempre tenham em mente essa questão de gerenciamento. Você vai gerenciar uma obra, não é simplesmente você fazer um projeto estrutural e sair, não. Você gerenciar uma obra, você tem custo, você tem prazo, você tem as pessoas, você tem os riscos, você tem isso tudo que a gente está vendo aqui. Tá bem? Então, quanto mais organização você tiver e quanto mais visão ampla do processo você tiver, melhor será para você gerenciar o seu projeto. Tá bem? Então, isso são coisas que vocês também vão pegando com o tempo. Tá bem? Mas o que eu tenho para passar para vocês agora, nesse momento do curso, é isso. Mantenham sempre atentos a tudo que está acontecendo, né? E anotem. Passem a utilizar as anotações o máximo possível. Tá bem? Eu repito novamente, aprendam a usar o Excel, anotem, visitem obras, procurem saber informações, materiais, fiquem mais atentos ao que está acontecendo e anotem tudo o que vocês puderem anotar. O que vocês puderem ter de informações, anotem. Tá bem? Vocês vão utilizar. Principalmente aqui, como eu falei, nessa fase de planejamento. Tá bom, pessoal? Como você está falando aí, professor? Como você está falando aí, Oi. é Romero que está falando. Como você está dizendo aí, a execução de uma obra é uma das partes mais demoradas da obra, mas uma das mais importantes é o planejamento. O planejamento 100% aí, você termina a obra no prazo, evita prejuízo, entre outros. Isso. Então, o ponto mais importante realmente é o planejamento. Com certeza. Um dos pontos principais, sabe? Na verdade, é um dos pontos principais mesmo, porque o que é que acontece na maioria das nossas obras aqui no interior e tudo mais aqui? Às vezes as pessoas começam a fazer uma obra sem nenhum projeto, sem nenhuma planta. Então começa a fazer, não sabe o que vai precisar mais para frente, não sabe o que é que vai ter que fazer. E aí vai empurrando com a barriga, e aí surge o primeiro problema, surge o segundo. Aí é onde acontece algo que faz ele abrir o olho e faz ele perceber que faltou planejamento. Quando ele tem que refazer. Então, quando a pessoa tem que refazer algo,
tem que demolir uma parte que fez para fazer novamente algo. Então, assim, aí já demonstra claramente a falta de planejamento e já mostra o custo, né? O aumento de custo. Quando você faz uma coisa duas vezes, você tem um custo, eu costumo dizer, não é só multiplicar por 2 o custo. Você faz uma vez, tá bem? Então você tem o custo de fazer uma vez. Você tem que demolir e fazer novamente, não é só simplesmente multiplicar por 2. Você tem um custo de fazer a primeira vez, você tem o custo da demolição, tá bem? Porque a demolição em si, ela não vem sem custo nenhum, não, ela tem um custo. Então, você tem um custo de uma demolição, da mão de obra que vai demolir, ou de uma máquina que você vai ter que contratar, de um destino que você vai ter que dar essa demolição. Então, você tem esse custo e depois você vai ter o custo novamente de executar. Então, é mais do que duas vezes o custo de executar uma vez só. Então, é muito melhor, vale muito mais a pena você planejar, pensar direito como fazer. Eu gosto sempre de, antes de iniciar a obra, bater um papo com quem vai executar, né? Com um pedreiro de confiança, com um mestre de obra. Traz a planta, chama a pessoa para conversar, senta na mesa e conversa. Vamos ver aqui qual é uma possível dificuldade que nós teremos aqui numa obra como essa. Então, planejam, vejam como é que vocês vão executar e tudo. Ouçam as opiniões de quem vai fazer, de quem vai executar, porque ele tem muito mais experiência e vivência na área, então é extremamente importante você ouvir também. E é isso, planejar da melhor forma possível. Saiba que os problemas vão existir. Nós tentamos sempre planejar 100% do que vai acontecer, né? Prever 100%. Só que isso a gente sabe que é impossível. Então vão surgir problemas, tá bem? É nessa etapa aqui, ó, do que o controle entra, né? Então vão surgir problemas, mas você também tem que estar atento e tentar resolver o problema logo o mais rápido possível para retomar a linha que foi planejada. Tá bem, pessoal? Então essa é a minha missão aqui nessa disciplina, já começar a abrir os olhos de vocês para essa questão de gestão, né? Gestão de tudo que acontece. Na verdade, hoje não, todo mundo já é um gestor. Você já é um gestor do seu tempo, da sua vida, das pessoas que estão em volta, das suas obrigações. Então você já tem que gerenciar isso tudo. A gente aqui diz a respeito de um projeto em específico, né? Então a gente, quando fala aqui do gerenciamento, a gente fala do gerenciamento de um projeto. E o projeto, como a gente viu no início da aula, é algo temporário, né? É algo que tem início, meio e fim, é algo exclusivo e que tem um custo. Tá bem? Então é algo que você tem total condições de controlar. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma observação? Tudo tranquilo? Não, tudo certinho, muito beleza. claro. Professor. Pronto. Então, pessoal, beleza? Uma boa noite para vocês. Eu vou estar salvando a aula aqui, vou estar colocando no YouTube. E aí, qualquer dúvida, qualquer observação, eu vou estar à disposição de vocês aqui. Tá bem? Então, Valeu, boa beleza. noite a todos aí. Boa noite, até Valeu, semana. professor. Boa noite, Boa noite. pessoal. Até mais, gente.